Olá, alunos. Primeiro eu peço desculpas por estar aparecendo na tela o horário, né, a barra aqui em cima superior. Na próxima vez eu colocarei a apresentação de slides mesmo. Bem, hoje nós vamos falar sobre texto narrativo. É referente ao conteúdo da semana um, certo? E na semana um se indica o estudo de diversos tipos de texto, né? Textos narrativos, descritivos, injuntivos e dissertativos e diversos gêneros também textuais, né? Agora nós vamos trabalhar com a narrativa. Nós já tínhamos falado sobre isso em sala de aula, vou retomar esses slides para vocês concluírem a atividade que eu pedi, que é a produção de um texto narrativo com um tema, um adolescente na quarentena, certo? Então vamos lá. Texto narrativo, estrutura e elementos da narrativa, professora Clítia Daniel. O texto narrativo é caracterizado por narrar uma história através de uma sequência de ações reais ou imaginárias. Então, como a gente falou, em sala de aula, né? Os fatos de uma narrativa podem ser fictícios ou não. Podem ser factuais ou fictícios, certo? Sucessão de acontecimentos é contada por um narrador, é estruturada em introdução, desenvolvimento e conclusão. O que é muito importante da narrativa é que ela é o quê? Uma história contada. Então ela precisa ter um começo, a apresentação de personagens, um desenvolvimento da história e uma conclusão. Você pode brincar com a ordem desses elementos? Pode. Pode começar com o fim da narrativa, com um personagem, por exemplo, lembrando o seu passado, certo? Você pode colocar flashbacks flashback durante a narrativa. Então o personagem tá vivendo uma história e ele vem aos poucos lembrando de algumas coisas que aconteceram com ele, tá? Geralmente ele é escrito em prosa. O que é prosa? É todo texto que não é escrito em poesia, em versos, em poema, tá? Então a prosa é escrita em parágrafos. Parágrafos, né? Da ponta da margem até a outra, ok? Bem, sobre a introdução. Refere-se à situação inicial da história. A sua situação inicial pode ser o nascimento de alguém, pode ser a morte de alguém, e daí você vai começar a explicar a morte. Pode ser uma situação de extrema alegria e você vai começar a contar o que aconteceu, ou de extrema tristeza, alguma situação, por exemplo, de falência de um empresário, por exemplo, e você, a partir daí, vai começar a desenrolar e contar tudo que envolve esse fato. São apresentados os principais elementos da narração: espaço, tempo, personagens, enredo e narrador. Esses são os 5 elementos da narrativa, ok? Espaço, tempo, personagens, enredo e narrador. Nós vamos falar de cada um deles, ok? Depois da introdução, você tem um desenvolvimento. Você tem que desenvolver um enredo. É aí onde acontecem os conflitos. Então, na introdução, você mostra o quadro inicial. Você já pode mostrar o conflito? Pode. Mas depois você vai, no desenvolvimento, você tem que mostrar como isso vai se desfazendo ou como isso vai se acentuando, ok? E no desenvolvimento ainda, no fim dele, acontece o clímax, que é o momento mais tenso, aquele momento em que você não sabe ainda como vai se decidir a história. Se ela vai para um lado ou para o outro, certo? Qual personagem vai conseguir alcançar seu objetivo, né? Qual vai ser o destino de uma comunidade, de uma cidade, enfim. Depois disso, você tem a conclusão. Na conclusão, você precisa dar um desfecho para tudo que você colocou, tá? Então, resolvem-se os conflitos e você coloca aí uma relação entre vários elementos da sua história, do seu enredo, que antes não estavam tão esclarecidos e que depois eles fazem um sentido. Você pensa assim, poxa, agora eu entendi o porquê daquela fala, daquela ação, certo? A sua conclusão precisa ser aquela que resolve toda a história, que responde a tudo? Não precisa. Tem autores que fazem questão de deixar aberto, deixar na dúvida, será mesmo que aquele personagem quis fazer isso? Será que ele realmente fez isso? Então você não precisa deixar um texto óbvio, certo? Você pode colocar coisas aí misteriosas, suspense e pode manter assim como um estilo seu, depende da sua forma de escrever.
Então, nós vimos aqui os 5 elementos, né? Espaço, tempo, personagem, enredo e narrador. Vamos falar de cada um. Espaço refere-se ao local onde se desenrola a ação, ok? Como a gente falou, o espaço pode ser físico. Brasil, Taguatinga, Distrito Federal, Samambaia, Ceilândia, certo? Além disso, um apartamento, uma casa, um hospital, certo? Um cemitério. Pode ser esse o espaço. Além dele poder ser físico, ele pode ser também psicológico. Então você pode estar dentro da sua casa, né? Ou então num parque, e ali retomando lembranças, né? E aí indo aos espaços onde essas lembranças remetem, ok? Então também pode ser psicológico nesse sentido. Você vai relembrar vivências, né? Sentimentos, pensamentos, enfim. Sobre o tempo, ele se refere à duração da ação. A tragédia grega, por exemplo, ela precisa acontecer em 24 horas. Então ela tem uma unidade de tempo determinada. Agora a sua narrativa, ela tem um tempo indeterminado também. Quer dizer, perdão, um tempo indeterminado. Você pode colocar 100 anos, você pode falar 1 minuto, 3 horas, um dia, certo? Então, é a duração da ação. Tem tanto tempo cronológico, aquele que realmente, né, vai passando pelo que se convencionou como o tempo, o segundo, minuto, hora, certo? Na cultura do homem, quanto também pode ter um tempo psicológico, ou seja, você pode narrar 5 minutos de reflexão de um personagem em que ele lembra do passado. Mesmo que a narrativa ocorra entre 5 minutos de ação do personagem, ele vai retomar anos anteriores, às vezes a sua infância inteira, sua adolescência inteira, certo? Então existe essa forma também, esse tempo psicológico que vai além do tempo real em que o personagem está atuando. Personagens, o outro elemento. Então você vai caracterizar seu personagem. Isso aqui vai muito de cada autor, de cada escritor. Tem escritor que faz questão de já colocar características físicas, dar um nome, dar uma idade, uma procedência. Tem autores que colocam só um substantivo comum, o menino, a menina, é assim em Vidas Secas. E você pode também, tem escritor que pega e já fala assim, olha, esse personagem tem essa característica. Ele é arrogante, egoísta, mas ele sente um profundo desgosto por ser assim. Então você já descreveu tudo. Mas você pode também simplesmente narrar as ações e os sentimentos de forma gradativa desse personagem para o leitor tirar a conclusão. Ah, não, então ele é arrogante, mas no fundo ele sente um peso por isso. Então você pode deixar as coisas muito claras ou você pode deixar para o leitor deduzir, tá? Sobre os personagens. E existem os personagens principais e os secundários, né? Principal, geralmente, é o protagonista e o antagonista. Então, o protagonista é aquele que tem uma diferença em relação aos outros, ou é uma pessoa completamente normal, certo? Mas você vai contar a história daquela pessoa, né? Os objetivos dela, as dificuldades. E o antagonista geralmente é aquele que atrapalha o caminho do protagonista. O antagonista tem que ser aquele típico vilão? Não. Às vezes é simplesmente, vamos dizer, o tempo. A seca pode ser um antagonista de uma história, certo? Uma pandemia pode ser um antagonista de uma história. Então, beleza. Personagem, além disso, a gente viu que... Eu tô falando bem rápido, assim, por cima dos slides, tá? Mas depois vocês podem ler com calma. O personagem, ele pode ser modelada ou redonda ou personagem plana. E personagem tipo. Personagem tipo é aquele muito usado em comédias, certo? Principalmente comédias extremamente populares. A gente via muito isso na televisão. Então, vou retratar aqui o pedreiro, o advogado, o médico. São sempre o mesmo estereótipo. Isso são personagens tipo, certo? A personagem plana é uma personagem que você apresenta de uma forma e ela vai seguir esse padrão de comportamento até o fim da narrativa, certo? É bastante previsível. Já a personagem modelada ou redonda é aquela que vai ter seus altos e baixos, vai ter seus momentos de
de reflexão, vai ter seus momentos de irresponsabilidade. É aquele personagem que você não sabe se tá torcendo por ele ou se está contra ele. Por quê? Ele de fato apresenta características bastante humanas de uma hora tá indo por um caminho e depois percorrer outro caminho, certo? Então ele pode surpreender bastante durante o enredo, não é óbvio, tá? Enredo é a história em si, a intriga, a trama, a ação, tá? Então é composto pelos acontecimentos que ocorrem num determinado tempo e espaço e são vivenciados pelos personagens, é a história em si, ok? Você vai colocar essas ações, umas seguindo as outras, por encadeamento, encaixe e alternância. Pode ser cronologicamente, pode ser por lembranças, pode ser por exemplo, vamos supor que o personagem está participando de uma sessão de psiquiatria, está conversando com o seu psiquiatra. Ali ele vai retomar diferentes episódios da sua vida de acordo com o gatilho que o analista colocar para ele, certo? Existem ações principais e secundárias, o que é bastante subjetivo, mas assim, a gente consegue ver, né, num filme geral, né? Existem cenas que são secundárias, você pode tirar numa narrativa e não vai alterar a estrutura central, mas muitas vezes esses elementos secundários aí é que dão um tom característico do autor. Então é importante também dar um olhar muito atento a essas ações secundárias, porque elas dão pistas, elas dão um contorno mesmo para a ação maior, certo? Além disso, a gente falou, né, sobre o enredo. O final pode estar fechado, definido ou não, pode estar aberto, certo? Você não precisa dizer tudo com certezas e dar tudo pronto para o leitor. Se você quiser, pode fazer. É interessante, a gente vê várias obras que são clássicos, que seguem o padrão de realmente delimitar tudo, característica e dar pronto para o leitor, quanto outras obras que deixam tudo muito em aberto e você não consegue ter certezas a respeito dos personagens e das ações. Bem, o narrador é o responsável pela narração, ok? Existem vários tipos. Então, o narrador onisciente e onipresente... Oh, meu Deus, tomara que não tenha tampado o áudio. O narrador onisciente e onipresente conhece intimamente as personagens, ok? Então, onisciente e onipresente é aquele que está em todo lugar e conhece tudo. Então, ele pode estar tanto na terceira pessoa quanto na primeira. Pode ser alguém que está fora da narrativa e que descreve tudo. Isso acontece muito, a gente vê muito enredo assim. Pode ser um personagem que participa, que faz parte da narrativa e que ao mesmo tempo ele sabe descrever o que cada um ali sente, o que aconteceu em cada momento, mesmo que ele não estivesse presente. O narrador personagem participante ou presente conta a história em primeira pessoa de modo subjetivo, ou seja, ele não é onisciente e nem onipresente, ele só vai saber o que ele viu, as cenas em que ele esteve presente. Nas cenas que ele não presenciou, ele não tem como afirmar o que aconteceu, tá? O narrador observador ou não participante ou ausente conta a história sem se envolver nela. Ele conhece as ações, mas não o íntimo das personagens. Então ele narra de uma forma objetiva, sem falar exatamente o que os personagens sentem, e é também conhecido como narrador câmera. É como se uma câmera estivesse gravando uma ação. A câmera não tem como traduzir os sentimentos, ela só mostra ações. Tá? Além disso, o narrador ele vai se utilizar do discurso para introduzir a fala dos personagens. Então, existem 3 tipos de discurso, certo? O discurso direto, você vai colocar a transcrição exata da fala da personagem. Então, você vai colocar, Maria disse, então o menino voltou-se para o seu espectador e questionou, 2 pontos, pula linha, travessão e começa a fala do seu personagem. Ou pode ser, Maria disse, 2 pontos, na mesma linha, você começa a fala, entre aspas, aí coloca aspas, ó meu amor, não me maltrate, fecha aspas. Essa é a fala literal do personagem. Você pode colocar as gírias dele, a forma de falar, regionalismos, ok? E existe também a forma do discurso indireto. Você não vai abrir aspas nem colocar travessão para o seu personagem falar. Você vai falar por ele. Então você vai fazer uma paráfrase. Lembra que nós falamos sobre isso? Paráfrase é falar
sobre um mesmo conteúdo com outras palavras, de uma outra forma. Então, você, ao invés de dar espaço para ela falar, ó, meu amor, não me maltrate, o próprio narrador fala, Maria suplica para que o seu amor não a maltrate. Então, aqui ele já parafraseou, já disse o que a personagem disse, mas pelas palavras do narrador. Existe o discurso indireto livre, que é mais moderno na literatura e que pode causar uma certa confusão, então tem que estar bem escrito, em que você tem a voz do narrador e a voz do personagem intermediadas, elas aparecem sem anunciar, como você faz no discurso direto, né? Maria disse, : Aqui você não faz isso, mas você tem a mistura das pessoas. Então, Maria suplicava para que seu amor não a maltratasse. Não aguento mais, por mais que eu te ame, ela sentia que deixava a vida. Ó, meu amor. Aqui você tem elementos do discurso na terceira pessoa, então, Maria suplicava, seu amor, ela sentia que deixava a vida. E depois você tem frases na primeira pessoa. Não aguento mais, por mais que eu te ame. E depois, ó meu amor. Então você tem a mistura do narrador na terceira pessoa e na primeira pessoa, ok? Aqui, temas já cobrados pelo Pars, na verdade eu coloquei na plataforma anteriormente, né? Alguns temas já cobrados e proposta de redação. Na verdade, o que eu vou querer de vocês? A continuidade daquela atividade que eu pedi da narrativa com o tema da quarentena. Na próxima aula dessa semana, eu irei postar, né, uma nova orientação, na verdade, reforçando as mesmas orientações para quem ainda não fez o texto narrativo. Qualquer dúvida podem perguntar para mim, espero que tenha ficado claro. Se não, fiquem à vontade para qualquer observação. Tenham um bom dia e vamos seguir firmes em frente. Abraços.